E assim, eu queria falar um pouquinho agora, Francis, sobre o Joséfo, rapidamente, só para a gente começar a fechar essa questão da teoria, pelo menos o início, né, da teoria flaviana. Só mudar aqui de slide, pessoal. E nessa imagem a gente olha para quê? Para um busto romano tido como do Flávio Joséfo, né, que foi uma figura importantíssima nisso tudo, né, para construir, para instituir esse cristianismo. Então, assim, pessoal, as histórias do Antigo Testamento, elas costumam ecoar no Novo Testamento. E um relacionamento, assim, no qual o modelo do Antigo Testamento ele é chamado de tipo, e a reprise do Novo Testamento é chamada de antítipo. Então, e o estudo desses tipos e antítipos ele é chamado de tipologia. E o Atwell, ele afirma assim que esses relacionamentos tipológicos semelhantes, eles unem os evangelhos e as obras desse historiador, do Flávio Joséfo, também conhecido pelo seu nome. Ele tinha um outro nome antes de ir para a corte flaviana, um nome hebraico, Yosef Ben, deixa eu ver se eu consigo pronunciar, Yosef Ben Matityahu, não sei se fala assim, Matityahu, que é José, filho de Matias. Lembra, Lindy, que até a gente ficou na dúvida com relação a esse nome uma vez numa live. Então, Matias é variante de Mateus. E após se tornar um cidadão romano, ali ele mudou, houve a mudança do nome para Tito Flávio Joséfo. E assim, pessoal, ele ganha assim, esse novo nome e quando ele passa a trabalhar ali juntamente na corte flaviana para os flavianos, ele foi um historiador e apologista judaico-romano. Então ele foi essencial ali para montar toda essa, para criar toda essa história do cristianismo. E ele é descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis. A Lindy até já comentou sobre isso também. E ele registrou ali, em loco, a destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum, pelas tropas ali do imperador romano Vespasiano, comandadas pelo filho dele, o Tito, que seria o futuro imperador, logo depois do Vespasiano, ele assumiu. Então, as obras de José, elas fornecem assim um importante panorama do judaísmo no século I. Inclusive o Joséfo, ele está ligado à seita dos essênios, como a gente... Aliás, eu não falei, só falei dos essênios, mas a gente não falou que o Joséfo, né, o judeu Joséfo, ele estava ligado a essa seita dos essênios, e assim, o que foi muito importante também, a Lindy pode falar sobre isso também, pois ele acabou por fornecer informações assim muito valiosas para os flavianos e assim durante todo esse processo de criação, de formação do cristianismo. É isso, Lindy? Exatamente. E como ele viveu no meio dos essênios, né? Então ele sabia das crenças, ele sabia que os essênios esperavam o Messias, né? Justamente o Messias que eles lançaram futuramente, né? E ele viveu ali de 16 anos até aos 19 anos. Então, quando ele é pego, entre aspas, né? Porque lembra que quando surge, quando Tito chega e começa a cercar a cidade de Jerusalém, o que ele faz? Ele pega todos os soldados deles e vai para uma vala, que é onde passavam os esgoto, e ele ficou ali esperando, e aí ele teve para poder fugir, entre aspas, ele não queria fugir. Por quê? Aí ele combina com os soldados, vamos fazer o seguinte, nós não vamos ser pegos, de jeito nenhum. Nós temos que virar heróis. Então, nós vamos lutar entre nós mesmos, né? Cada um mata o outro entre si. E foi o que fizeram, ou seja, ele enganou os soldados dele, todo mundo ali engano, vai você e o fulano. Aí um ia guerrear com o outro, matava. Ah, sobrou você? Então você vai guerrear com o ciclano. E nessa, sobraram dois. Quem? Muito Flávio, esperto. né? O espertinho, o traidor, e um dos melhores soldados dele. Né? Então, quando o Tito chega, fala, vamos embora, meu irmão. Né? E aí ele fala... Esse acho que foi no cerco de Jotapata, se não me engano, né?
não lembro agora direito, mas foi antes de chegar em Jerusalém. E aí acho que sobrou só esses dois e acho que umas mulheres, né? Não me engano. Aí, ou seja, cada um matou um ao outro e só sobrou o Joséfo e o outro cara. Aí ele falou, peraí, vamos conversar aqui direitinho, né? Cara, muito sacana. E aí, faz aí do meu soldado aí, ou o que vocês quiserem, né? Aí ofereceu casa para ele, ofereceu várias coisas, E antes disso, Érica e Francis, eu não sei se vocês recordam, mas antes disso ele já tinha sido acusado de traição, né? Isso. Aí ele fugiu, depois fizeram lá uma reunião lá e tal, ele voltou para dar explicação. Não, imagina, eu não sou um traidor. Mas a gente pode ver pela história da destruição de Jerusalém que tinha entradas ali que ninguém sabia dessa entrada. E os soldados de Tito vão justamente naquela direção, né? E Flávio José tinha a cara de pau dele ainda chegar e ele fazia aquela como é que fala? Ele fazendo ali a união ali os judeus e os soldados olhavam ninguém, o imperador não vai matar todo mundo, vocês vão morrer, a única coisa que vocês querem. Ele fazia a intermediação, né? Isso, ele fazia a intermediação. A única coisa que vocês vão fazer, para não morrer, para não acontecer nada, é pagar seus impostos. É só isso que eles querem. E a história conta que disse que ele chorava, as lágrimas corriam, mas era cara de tal. Realmente, então você vê, ele foi um traidor do povo dele, não é isso? Foi. E ele nasceu... Quem acusa ele de traição é o Justus de Tiberíades, né? Que acaba sendo inimigo, escreve, olha que interessante. Você tem dois caras que escreveram sobre a guerra dos judeus. Até o século IX a gente sabia que existia um livro de Justus Tiberíades, e aí some o livro de Justus, some e fica só de Joséfo. Por quê? Então a gente sabe que existia um livro porque o Fócio de Constantinopla tinha os livros dele lá e estava comentando, ele vai comentar, né, que eles tinham essa disputa e tal. E aí, de repente, do nada, some o texto da guerra dos judeus de Justo e fica só de Joséfo. Por quê? Só de Joséfo. Manipulado. Da igreja, né? Porque ele é queridinho da igreja. Exatamente. E, assim, a questão dele com os essênios foi muito importante, eu vejo, assim, porque muitos hábitos ali dos essênios, muito da doutrina deles acabou sendo incorporada também ao cristianismo. Então, o fato do Joséfo ter esse conhecimento lá da seita essênia, tem duas lives que aqui está tanto no meu canal como no canal da Lindy, onde a gente fala muito sobre a questão essênia. A gente mostra documentos e tal, fala de tudo. E realmente foi muito importante, você vê ali aquela questão da simplicidade, eles realmente, eles abandonaram tudo, né, a cidade, assim, bens materiais, tudo, eles queriam sair dali da cidade por conta da influência grega e romana também, na religião deles, eles se sentiam incomodados, e eles se afastaram, foram para o deserto, para realmente poder praticar aquela doutrina e tudo, onde a gente tinha muita meditação, né, tinha toda uma questão de alimentação também, uma questão, assim, eram pontos, eles tinham uns rituais, não é, Lindy? O ritual do banho, por exemplo, tinha toda uma questão, assim, que lembra, inclusive, a questão do banho, lembra até o batismo Sim. ali de João Batista, né, foi baseado nessa questão dos essênios. O cristianismo é muito parecido à questão da reencarnação, ele vai falar da reencarnação em outros corpos. Outra coisa interessante que eu estava lendo, eu preciso até falar com o Ronaldo para ter essa ideia, porque o que eu li no Talmud e outros lugares é que, por exemplo, os judeus, eles costumavam fazer um agradecimento a Deus depois da refeição, no final. E os essênios faziam no início, igual os cristãos. Então, eles oravam, agradeciam e depois eles comiam. E os judeus, pelo que eu li, eles faziam isso depois de comer. Então, veja que até isso o cristianismo incorporou dos essênios, e isso vem de quem? De Joséfo. Joséfo que traz esse conceito. Exatamente, a importância e o próprio Jesus, o personagem, os essênios, eles já tinham, como eu falei, né, eu até citei um livro de um professor,
onde ele aborda a questão do Messias essênio, que veio bem antes do Jesus romano, e a mesma história, até a forma como ele foi morto, então é tudo muito parecido. É aquela coisa, é a cópia da cópia, né? Sempre. História da humanidade. É interessante também que tem a história de Tiago. Esse Tiago tinha vários nomes, né? Irmão de Jesus, e não sei, vários apelidos ele tinha. Então, quando esse Jesus romano chega na Páscoa, aí alguém corre lá e avisa ele, já chegou um cara lá que diz que é o Jesus, é o Messias, que eles esperavam o Messias, né? O Messias dele, o líder, né? Deles. Então, Tiago, ele vai lá, quando ele começa a analisar aquele Jesus, que é meio estranho, não tinha os mesmos trejeitos, vamos dizer, que eles aguardavam ali, né? Era diferente a maneira dele agir ali. Então, Tiago, ele começa a dizer, não, esse não é o Jesus, esse não é o Messias. Aí, o que ele faz? Ninguém quer ouvir ele. Uma parte, a outra não, cachorro. Então, ele vai para cima ele sobe em cima de um muro alto, ali próximo à sinagoga, e ele começa a gritar, a falar, olha, vocês estão sendo enganados, esse não é Jesus, esse não é o Messias. O Messias nosso é assim, é aquele que faz milagres e tal. Esse não é o Messias. Aí alguém surge e fala, viu, mate esse homem, cala a boca desse homem, porque esse homem mente. Esse sim é o Messias. E aí a história conta que eles acabaram matando Tiago, derrubaram o Tiago de lá e mataram ele a paulada. Tiago diz, Senhor, Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí um deles fala assim, puxa vida, matamos a pessoa errada. Ele estava falando a verdade. Ou seja, né, a história, o Jesus era um engano. Né? Não era o Jesus, era um engano, era um cara que estava ali se passando por ele. Exatamente. Não era o Messias a quem eles se referiam, né? Era uma outra pessoa que veio com outro intuito. Então, é exatamente isso. E interessante essa. Eu lembro que você falou dessa passagem. Então, assim, só voltando um pouquinho ainda para o Joséfo, ele viveu 63 anos, não é isso, Lindy? O Joséfo. E, assim, as obras mais importantes, pelo que eu pesquisei dele, são realmente a Guerra dos Judeus, onde você encontra o maior número de paralelismos nessa pesquisa da teoria flaviana, e também Antiguidades Judaicas. E o primeiro, que é a Guerra dos Judeus, que é o mais importante, ele é fonte primária para o estudo da revolta judaica contra Roma, ali do período 66 a 70, né, da Era Comum. E o segundo, ele conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Então, assim, pessoal, estas obras, elas fornecem informações valiosas sobre a sociedade judaica da época, e, assim, também sobre o período que viu a separação definitiva do cristianismo do judaísmo, e as origens ali da dinastia flaviana, que reinou ali de 69, com Vespasiano, até encerrou-se em 96, eu acho que é isso, né, Lindy? 96 com Domiciano. Encerrou-se ali a dinastia flaviana para iniciar a próxima dinastia, a dinastia antonina. Então, assim, sobre o Joséfo, caso vocês queiram complementar mais alguma coisa. Quer falar alguma coisa a mais, Lindy? Ou posso continuar aqui? Pode continuar. E aí eu vou já encerrar, e aí a Lindy entra na parte, se ela quiser fazer alguns paralelos entre os livros do Joséfo e os evangelhos, citar algumas partes, né? Então, pessoal, o Atwell, ele observa, assim, de acordo com a escola preterista de interpretação bíblica, que as profecias de Jesus e Daniel, elas foram cumpridas ali na destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum, e ele sugere que isso é evidência de que os evangelhos do Novo Testamento, no caso, incluindo as profecias ali da vinda do Filho do Homem, elas foram realmente escritos após a Guerra Judaica, e que os evangelhos, eles podem ser interpretados, assim, ironicamente, como a predição de que o Tito,
é o antecipado filho do homem. Lembrando que o preterismo é uma metodologia, assim, é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento. Assim, entre os eruditos críticos, né, eles pensam dessa forma, e essa escola é também conhecida como contemporânea histórica, né, e onde entendem que a grande maioria dessas profecias, ou todas, elas cumpriram-se na destruição ali de Jerusalém em 70 da Era Comum. Né? Então, assim, interessante isso que o Etchell mostra no livro. Ele argumenta também que a missão de Jesus, no caso, ela vai antecipar a campanha militar do Tito ali na Judéia. E, de acordo com ele também, isso indica que os autores do Evangelho, eles queriam realmente sinalizar que o personagem Jesus Cristo, como o cumprimento das profecias messiânicas, das escrituras hebraicas, no caso, era uma representação do próprio Tito Flávio. E os zelotes e os sicários, né, a gente falou rapidamente, que são judeus que realmente lutavam contra a dominação romana, sendo que os sicários, eles eram como se fosse um grupo mais extremista. Eles também estavam esperando o Messias, mas assim, eles esperavam que o herói, o Messias, que iria derrotar os romanos, e não um Messias que fosse realmente pró-Roma. Então, isso fica bem claro. E quando a Linde colocar algumas passagens também sobre o Jesus romano, vai ficar cada vez mais claro que Jesus ele foi altamente crítico do sacerdócio judaico. Os judeus eles foram, inclusive, acusados, historicamente, de matar o Messias. Né? Isso é uma verdade considerada pela história oficial, de que realmente o Jesus ele foi assassinado a mão dos judeus, a escolha dos judeus, e de acordo com os textos do Evangelho. Mas realmente eles tinham uma escolha ali. Né? Segundo a história fala, Barrabás, não é isso, Linde? E Jesus, na época, eles tinham que escolher. Barrabás, ele era tipo um zelote, Ele era era alguém, um bandido, ele era praticamente um bandido, né? era um bandido mesmo, já era uma coisa mais, assim, um revoltoso já, O assassino, né? chamado Lestai, né? Mas ele foi O escolhido. interessante, antes que eu esqueça, que você estava falando de Daniel, que o Etchell, ele traz isso, e o Joséfo, aliás, é interessante porque, assim, você vai encontrar só em 2 lugares, preste atenção, galera, 2 lugares onde vai falar que se cumpriu a profecia de Daniel. É Jesus dizendo isso lá, da desolação que Daniel estava falando. Depois você tem José fazendo uma inferência ali, dizendo, olha, está se cumprindo agora, desde tal época até agora, foram 300 e pouco, como disse Daniel. Ou seja, veja que ele diz que se cumpriu ali exatamente o que Jesus está dizendo. Então, temos 2 literaturas onde vão dizer que está sendo cumprido ali a desolação de Daniel. O Evangelho, da própria boca do personagem fictício, e Joséfo colaborando. Então, olha só a ligação, novamente uma conexão de José com o Evangelho. Exatamente. E o Etchell, ele vê isso como uma irônica justaposição de eventos, né, com Tito Flávio destruindo o templo, conquistando Jerusalém e virando-se para os romanos. Então, assim, é bem interessante esse paralelismo, você percebe logo.